Louvado e engrandecido é o nome dos reis, do Senhor dos senhores, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Você que está entrando aí, glória a Deus por isso que Deus te indicou para você escutar esse recado, que esse recado, meu amigo, minha amiga, é um recado extraordinário, é um recado exclusivo para a igreja do Deus vivo, todo-poderoso. Eu só peço que você deixe o teu gostei, que você compartilhe e que você indique e se inscreva nesse canal, porque é a obra do Deus vivo, a obra não é minha, a obra é do Deus vivo, todo-poderoso, e todas essas pessoas que acompanham isso aqui, você pode ter certeza que está debaixo de uma bênção extraordinária, porque não é eu que estou chamando ninguém, é o próprio Deus que está indicando para você escutar o Deus vivo falar. Só que esse recado aqui é diferenciado. Esse recado aqui é um recado que Deus está mandando te entregar. Por quê? Porque Ele está muito preocupado, Ele está muito preocupado com a salvação dos filhos e filhas. O nosso Deus, Ele está preocupado com a tua, literalmente, com a tua alma. Para ser um pouco mais específico, você que está entrando aí, você seja um bem-vindo, bem-vinda, que Deus te abençoe, que te livre de todo mal, te livre dos homens perversos, te livre da maldade disfarçada de bondade, te livre de todo laço do passarinheiro e toda arma forjada contra você, contra a tua família, não venha prosperar, não vai prosperar de jeito nenhum, porque o nosso Deus, Ele está te dando cobertura, o nosso Deus, Ele te observa 24 horas. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência divina. Se o Deus te tocou, se você entrou aqui, porque tem milhões de pessoas aí, tem várias pessoas aí que estão fazendo de tudo para derrubar isso aqui. São obras de feitiçaria e não adianta ter encantamento contra Israel. Vão perder tempo, vão perder dinheiro, vão perder investimento, ainda vão passar vergonha, porque o canal que Deus abre, eu duvido ninguém fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Uma, que eu tenho autoridade para pisar em qualquer serpente do inferno. Eu tenho autoridade para ir para cima de Satanás. A nossa luta não é contra pai nem sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Deus me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inferno. Não é só a metade, é em toda a força do inferno. São levantes aí que as pessoas não estão, porque você também não pode agradar a todo mundo, nem Jesus agradou a todo mundo. As pessoas, às vezes, uma coisinha desse tamanho, as pessoas ficam morrendo de inveja, porque um negócio desse, o canal tem 3 meses, 4 meses. Agora tu já imaginou se eu tivesse aqui no YouTube 5, 6 anos, que nem eu conheço gente que tem aí? Eu comecei agora, eu prego o evangelho 32 anos, mas todo o YouTube vai fazer 4, 5 meses e já está o inferno inteiro, já começou a se espernear. Por quê? Porque sabe que isso aqui é um canal literalmente de bênção, através das pregações, através da palavra do Deus vivo todo-poderoso, porque o nosso Deus fala, dai de graça o que recebeste de graça. Esse canal aqui, ele é diferenciado, totalmente diferenciado dos outros canais, mas não é isso que eu estou querendo falar. O que eu estou querendo falar aqui é os espíritos que estão entrando, os espíritos que estão entrando literalmente agora no final dos tempos nas igrejas. É o espírito que está entrando de engano, são espíritos que estão entrando de engano nas igrejas, literalmente nas igrejas, nos templos, nos templos, nessas lideranças, são espíritos enganadores com o nome de Jezabel. Você toma muito cuidado com esse espírito que está assolando literalmente no mundo inteiro, para quê? Para tirar o povo da presença do Deus vivo todo-poderoso, e o inimigo, ele sabe que está pertíssimo dele, ir para o lugar dele, que é um fogo eterno,
inferno, ele sabe que ele está perto dele e ele fica lá literalmente. Então o que acontece? Ele está querendo levar milhões de pessoas junto com ele está se programando, ele está levantando espíritos enganadores agora no final dos tempos e para levar para ele a Jezabel. Eu vou falar um pouco desse demônio incubado com o nome de Jezabel. Essa Jezabel, ela era casada com o rei Acabe. Ela era cheia de traições, ela traía o rei, ela sempre foi cheia de maracutaia. A Jezabel, ela era uma profetisa enganosa, ela era, na real da história, ela era uma feiticeira, e na época, na igreja primitiva do passado, a igreja de Tiatira, ela liderava aquela igreja do passado, e ela era líder dessa igreja. E na Bíblia diz, em Apocalipse fala que as pessoas que seguiam ela naquela época, que estavam debaixo da liderança dela, foi a igreja que mais pecou contra o Deus vivo todo-poderoso, foi a igreja que mais se corrompeu pelo Deus vivo todo-poderoso, foi a igreja que mais desviou do caminho do Deus vivo todo-poderoso, foi a igreja de Tiatira. Por quê? Porque as pessoas estavam pensando que a Jezabel, ela era uma profetisa do Deus vivo todo-poderoso, porque ela se apresentava como profetisa do Deus vivo, ela se apresentava e na hora da história ela era uma feiticeira, incubada, e aqueles milhões de pessoas que estavam debaixo do ministério dela, em Apocalipse fala, todos perderam a salvação. Por quê? Porque estava debaixo dessa liderança diabólica, A Jezabel, na Bíblia diz a característica dela, que era uma mulher muito bonita, era uma mulher muito sensual, muito atraente, ela tinha um corpo escultural, era uma pessoa inteligentíssima, que o inimigo levantou, e naquela época as pessoas pensavam que ela realmente era uma profetisa do Deus vivo, mas ela era camuflado, uma feiticeira má que matava os profetas de Baal, matava os profetas do Deus vivo, ela mandava matar os profetas, mandava matar os pastores do Deus vivo, tudo camufladamente. A igreja não sabia da característica dela. Por quê? Porque ela se apresentava aí com a capa, ela se apresentava aí com uma personalidade, mas a personalidade dela era literalmente outra. Ela era uma feiticeira perversa. A Bíblia diz que ela era uma feiticeira perversa, ela era espíritos enganadores que vinham através dela, ela tinha o dom de adivinhação e falava na igreja de Tiatira, que tinha o dom de revelações, Hoje está acontecendo por tudo que é lugar, milhões de pessoas assim, que estão nas lideranças e estão camufladamente com dons espirituais, que às vezes não é o dom do Deus vivo todo-poderoso. Aquela Jezabel, ela era uma profetisa de Satanás, ela trabalhava literalmente para o inimigo, e o inimigo levantou ela, colocou ela como líder. Ela, como era muito bonita, ela era muito atraente, um corpo muito escultural, ela era muito sábia, muito inteligente, mas trabalhava literalmente para as trevas. Ela era uma feiticeira. Na Bíblia diz literalmente que ela era uma feiticeira má, ela era uma feiticeira perversa, ela mandava matar os profetas, ela perseguia os profetas do Deus vivo, ela mandava matar os pastores, ela fazia coisas absurdas por debaixo dos panos, e aquele povo naquela época seguia ela, pensando que ela era uma profetisa do Deus vivo. Ela mentia, ela enganava as pessoas, ela falava em línguas, ela sapateava, ela fazia toda a qualidade de coisa que enganava qualquer pessoa, e eram multidões, eram milhões e milhões de pessoas que acompanhavam essa Jezabel. Ela era líder da igreja de Tiatira, ela estava na liderança naquela época, e eram milhões de pessoas que perderam a salvação por estar acompanhando aquela profetisa de Satanás. Era uma profetisa
profetisa do inimigo, que o inimigo levantou para colocar ela de líder. E naquela época, em Apocalipse, fala que milhões e milhões de pessoas perderam a salvação. As pessoas que acompanhavam ela, por que perderam a salvação? Perderam porque estavam debaixo de uma cobertura, estavam debaixo de uma liderança satânica, estavam debaixo de uma liderança satânica sem perceber, e ela tinha o dom de engano, ela enganava qualquer pessoa que passava na frente dela. Ela tinha o dom de feitiço, ela tinha o dom de engano, ela tinha o dom de mentira, ela mentia o dia inteiro, ela pregava a palavra entre aspas que não era do Deus vivo, que não era o Deus vivo, e as pessoas literalmente era tudo enganado, era tudo praticamente enfeitiçado, porque ela era feiticeira, ela fazia as obras horrorosas, ela fazia coisas que até o próprio Satanás duvidava, porque pela aparência, pela boniteza, pelo corpo espiritual, pela fisionomia, por tudo, ela liderava milhões e milhões de pessoas naquela época, e a Bíblia diz que foi a igreja que mais fez vergonha ao Deus vivo todo-poderoso, foi a igreja que mais pecou, foi a igreja que mais se corrompeu, foi a igreja que mais pisou na bola diante do Deus vivo, foi a igreja de Tiatira, essa igreja que a Jezabel liderava. As pessoas pensavam que estava seguindo a uma profeta do Deus vivo, mas na real da história ela era uma feiticeira, ela tinha dom de adivinhação e falava para as pessoas que era dom de revelação, e alcançava milhões e milhões de pessoas, e aquelas pessoas todas elas em Apocalipse que perderam a salvação. Por que perderam a salvação? Porque estava debaixo de uma liderança diabólica, estava debaixo de uma liderança de uma feiticeira, estava debaixo de uma liderança de um espírito de engano. São espíritos enganadores que falam em língua, que mente, que engana o dia inteiro, e hoje não está sendo diferente. Hoje o inimigo levantou, porque ele sabe que nós estamos vivendo os finais de tempo, ele levantou milhões de pessoas para estar aí no púlpito, para estar aí nas lideranças, para estar aí nesses ministérios, enganando literalmente o povo de Deus, com o intuito de quê? Com o intuito de pegar, de levar a alma dessas pessoas para ele. O nosso Deus, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo, e ele sabe quem são esses espíritos enganadores. Eu não ia fazer essa pregação, o nosso Deus, eu ia fazer uma pregação sobre vida financeira, porque o Deus está tocando muito na tecla para falar sobre vida financeira, mas o nosso Deus, ele me incomodou, falou que hoje era para falar só sobre Jezabel. Por quê? Para alertar o povo. Isso é um alerta para a igreja do Deus vivo, é um alerta para todas as igrejas de todos os ministérios, para todas as ovelhas de todos os ministérios. É um alerta que você for de Deus, se você conhecer a palavra, você compartilha isso gentilmente, você compartilha, você se inscreve e você deixa o teu gostei, porque esse recado, ele não é qualquer recado, esse recado é um recado exclusivo, porque foi o próprio Deus que mandou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estou obedecendo para fazer a vontade do Deus vivo todo-poderoso, porque o nosso Deus, ele está muito preocupado com a tua alma, ele está muito preocupado com a tua salvação. Por quê? Porque são coisas bem materiais, são bom, nós, vida financeira, são bom, um trabalho excelente, tudo é bom, mas o principal é a nossa alma, a principal é a nossa salvação. Esse livro aqui sagrado, esse livro sagrado, ele tem 8.000 promessas, mas a primeira que tu tem que de colocar em primeiro lugar é a tua salvação. Na Bíblia diz que aquele ministério, a igreja de Tiatira, no passado, todas as pessoas se corromperam, todas as pessoas saíram da presença de Deus, todas as pessoas perderam a salvação, todas as
pessoa foi a igreja que mais pecou na face da terra, foi a igreja de Tiatira. Por quê? Porque estavam debaixo de uma liderança diabólica, estavam debaixo de uma profetisa mentirosa, de uma profetisa que na real da história não era profeta, na real da história ela era uma feiticeira, uma feiticeira incubada que mandava matar os pastores, que mandava matar os profetas do Deus vivo. Ela fazia coisas aterrorizantes, traía o marido 24 horas, ela era casada realmente com o rei Acabe, mas só vivia traindo ele, praticamente ela só vivia se prostituindo camufladamente, e quando ela depois estava ali no ministério de Tiatira, ela estava naquele ministério ali, pregando, entre aspas, a palavra do Deus vivo todo-poderoso, e aquela multidões, milhões e milhões de pessoas pensando que era uma ovelha, do Deus vivo, e na real da história era um lobo disfarçado, porque o inimigo levantou ela com seu intuito, de pegar, de ceifar todas aquelas almas. Em Apocalipse fala que todas aquelas almas foram ceifadas por Satanás, porque estavam debaixo dessa liderança diabólica, estavam sendo enganados pela tal de Jezabel, esse espírito de engano que hoje, literalmente, na época de hoje, está entrando em todos os ministérios, entrou no corpo de Cristo, entrou, e o nosso Deus, ele está pedindo para mim alertar para as ovelhas, alertar para as pessoas que estão vindo conhecer o Evangelho, quando vê as características dessas pessoas, a característica sair fora. Por quê? Porque ali está perigoso as pessoas perderem a salvação. Eu vou falar um pouco das características, em Apocalipse fala as características do espírito de Jezabel, que hoje está assolando nas igrejas no mundo inteiro, E se você vê a pessoa com essas características, você pode ter certeza que é espíritos enganoso que vai querer levar a sua alma para o inferno. A Bíblia diz que ela era muito bonita, ela era uma pessoa muito atraente, ela era uma pessoa com corpo escultural que chamava a atenção de milhões de pessoas. Ela era uma pessoa muito má, muito perversa, muito atraente, muito bonita, muito vaidosa, e você vê que não está sendo diferente agora não está sendo diferente ali não. Você não fique pensando que os inimigos vai colocar qualquer coisa para pegar a tua alma, vai colocar pessoas que atraem milhões e milhões e milhões de pessoas aí com a beleza, com o charme, com a elegância, com a boniteza, com a sua doçura, porque não fique pensando que o inimigo vai botar pessoas ignorantes, vai colocar uma pessoa meiga, uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, com um corpo escultural muito bonito e muito inteligente. É isso que ele trabalha, porque ele sabe o gosto da igreja do Deus vivo, e as pessoas ficam ali atraídas por aquela situação. Por quê? Porque realmente é uma feiticeira. Na real da história, é uma feiticeira má, é uma feiticeira perversa que manda matar, que paga para matar as pessoas, para derrubar qualquer coisa, paga para fazer maldade 24 horas. É uma feiticeira, não é profetisa do Deus vivo, é uma profeta na real da história de Baal. Em Apocalipse, se você tiver com a tua Bíblia aí, você vai ler um pouco da característica dessas pessoas que estão agora, nos dias de hoje, assolando no mundo inteiro, nas lideranças, nos púlpitos, nas igrejas, nos ministérios, assim de Jezabel aí, e as pessoas não têm visão, as pessoas não estão percebendo, porque é muito
difícil. Só o Deus vivo todo-poderoso para vir a visão e você ter noção das características das pessoas que estão aí, porque naquela época foram milhões e milhões de pessoas que a Jezabel liderava da igreja de Tiatira. E Apocalipse fala que ela atraía as pessoas pela sua boniteza, ela atraía as pessoas pela sua meiguice, ela atraía as pessoas pelo seu corpo que era escultural, ela atraía as pessoas, milhões e milhões daquela igreja da época, a igreja de Tiatira, ela atraía pessoas pelas suas falsas revelações, que ela tinha o dom de adivinhação e falava para as pessoas que eram palavras reveladas, falava para a pessoa que era dom de revelação, e foram milhões e milhões de pessoas que acompanhavam a Jezabel na igreja de Tiatira, que todos eles perderam a salvação. Foi a igreja do Deus vivo naquela época, a igreja de Tiatira, que mais se corrompeu, foi a igreja que mais pecou, foi a igreja que mais fez o Deus vivo não ficar nem olhando para aquela igreja, foi a igreja que mais pecou, que mais se corrompeu. Por quê? Porque estavam debaixo dessa liderança, estavam debaixo da liderança de espíritos enganadores, porque eles profetizam, ela profetizava em língua, ela cantava, era mentira o dia inteiro, ela mentia o dia inteiro, ela profetizava, ela enganava. São espíritos enganadores que hoje não está sendo diferente na igreja do Deus vivo todo-poderoso. Aqui em Apocalipse fala, depois você lê na tua casa, em Apocalipse fala em 1 Reis 16:30, de 19 até o 31, de 19, isso é muito longo, eu resumi aqui bastante, é muito longo essa história dessa profetisa aqui, é muito longe. A Jezabel, aqui em Apocalipse fala, a Jezabel era uma profetisa de Baal, uma prostituta que se casou com o rei Acabe, e praticava literalmente feitiçaria, era muito vaidosa, muito sensual, um corpo espiritual, era idólatra, uma personalidade do mal espiritual, que assola hoje na igreja do Deus vivo todo-poderoso, nos dias de hoje. Para que não, Jesus ele fala nos dias de hoje, para não aceitarmos no corpo de Cristo, não aceitarmos essas características no corpo de Cristo. Ele vai abrir a tua visão e você vai ver que essas características são demônios enganadores, são um espírito, literalmente o espírito de Jezabel. O nosso Deus ele está falando aqui que é o espírito que fala falsas profecias, falsos enganos, que fala mentira, que faz feitiçaria da maldade, e isso é prostituição física, fora a prostituição física e fora a prostituição espiritual. Falam em línguas e profetizam mentiras. Como é que você vai saber que isso é o espírito de Jezabel? Pela característica das pessoas, na Bíblia diz que ela era muito linda, que ela era muito vaidosa, que ela era uma feiticeira do mal. E aquela igreja do passado que ela liderava, a igreja de Tiatira, todos eles perderam a salvação, e foi uma igreja que mais o Deus vivo todo-poderoso não gostou, uma igreja que o nosso Deus não aceitou. Por quê? Porque era muita mentira, era muito engano, era muita prostituição, era muita lascívia, era muita avareza, era muito que você não tem ideia das coisas que essa profetisa fazia. Ela era uma profetisa que se dizia ter espíritos de revelações, ela se dizia ter, mas eram os espíritos de adivinhações que ela tinha. Por quê?
Porque literalmente ela era uma feiticeira, ela era uma feiticeira, e você pode ter certeza que está acontecendo aí no mundo inteiro, nos ministérios, nesses grandes púlpitos, nos púlpitos, está acontecendo aí literalmente com o povo do Deus vivo todo-poderoso, e esses espíritos enganadores já entraram na igreja do Deus vivo. O nosso Deus, ele vai ter que abrir a tua visão, ele vai abrir a visão, e você vai ver as características dessas pessoas. Porque são pessoas muito atraentes, são pessoas que chamam a atenção, são pessoas com corpo escultural, são pessoas que estão aí, que você não tem ideia que essas pessoas podem fazer camufladamente, porque não são profetas do Deus vivo. As pessoas pensavam que ela era uma profeta do Deus vivo, mas ela era uma feiticeira má, que por debaixo dos panos, tudo camuflada, ela mandava matar os profetas do Deus vivo, ela mandava matar os pastores, ela fazia feitiçarias diabólicas para matar o povo de Deus, ela fazia feitiçaria diabólica para matar o povo de Deus. E não está fora, não está fora agora, porque quando Deus manda dar esse recado, porque Deus já sabe que está acontecendo isso aí, 24 horas o nosso Deus, ele sabe que está acontecendo. Esse recado que eu estou te dando é um recado extraordinário que Deus mandou entregar, porque essa pregação não era essa, a pregação de hoje não era essa, mas o Deus vivo falou: olha, você vai falar sobre esses espíritos enganadores que está entrando na minha igreja, está enganando e está enganando o meu povo, literalmente está enganando, e essas pessoas vão perder a salvação, como na época da igreja de Tiatira. Essa igreja de Tiatira era uma igreja primitiva do passado, que a líder disso aí era a Jezabel. Ela era líder, ela liderava de um jeito que as pessoas nunca imaginavam que ela era profeta de Baal. As pessoas nunca imaginavam que ela era uma feiticeira ruim, uma feiticeira perversa, que mandava matar todo mundo, mandava matar os profetas do Deus vivo, mandava matar, e você não tem o horror que ela fazia por debaixo dos panos, O nosso Deus, ele vai arrancar a máscara, ele vai arrancar a capa e vai mostrar esses espíritos enganadores que estão aí assolando o mundo inteiro, Quem tiver nessas lideranças aí, que tiver debaixo do espírito de Jezabel, você pode ter certeza que é arriscado você perder a sua salvação. Em Apocalipse fala que aqueles milhões de pessoas que seguiam Jezabel, literalmente todos eles perderam a salvação. Eu estou te dando esse recado. Se você aceitar, se você compartilhar, se você escutar, o nosso Deus, ele fala: escuta o que o Espírito Santo fala às igrejas, escuta o que o Espírito Santo fala às igrejas. Deus está me incomodando para eu falar, eu estou dando esse recado, e você pode ter certeza que Deus, a ovelha que está entrando aqui, o nosso Deus que está entrando, as ovelhas que vão escutar, que deixam de escutar essa matéria, você pode ter certeza que Deus vai abrir a visão. Essas características que eu estou passando aqui é dos espíritos de hoje que estão entrando literalmente no mundo inteiro, espíritos enganadores de Jezabel, e você abra o olho imediatamente, porque a tendência do inimigo é a tua alma, a tendência do inimigo é levar você para ele, usando essas pessoas com as mesmas características da Jezabel, com as mesmas características, quer dizer, são literalmente espíritos de Jezabel incubado, porque não tem nada a ver com o Deus vivo todo-poderoso, são feiticeiros que estão incubados por debaixo dos panos, fazendo todo tipo de maldade que você não tem ideia. Aquele povo do passado foram tudo praticamente para o inferno, porque estava ali embaixo da liderança de Jezabel, e nunca eles iam imaginar que ela era uma feiticeira do mal, que ela era uma profeta de Baal. Nunca as pessoas imaginavam, porque era tudo camufladamente na
frente daquelas milhões e milhões de pessoas, ela se apresentava como uma profeta do Deus vivo, ela se apresentava como uma profeta do Deus vivo, e na hora da história, ela era perversa, ela era mal, ela mandava matar os profetas do Deus vivo, ela mandava matar os pastores, ela mandava matar e fazia as coisas horrorizantes por debaixo dos panos. Por quê? Porque ele não era profeta, ela era, na real da história, uma feiticeira perversa, uma feiticeira má, uma feiticeira que trabalha 24 horas com pensamento em destruir a igreja como instrumento de atrapalhar as vidas das pessoas. E na frente de milhões e milhões de pessoas daquela época, ela se apresentava como uma profeta do Deus vivo. Abre o teu olho, abre a tua visão, pede para Deus abrir a tua visão, porque nós estamos vivendo o final dos tempos e o inimigo já levantou há muito tempo milhões de profetas de Baal, já levantou há muito tempo milhões de Jezabel que está espalhado aí nas igrejas do Deus vivo, em tudo que é lugar. Abre teu olho literalmente, porque as características é essa que Deus mandou te entregar. Se você aceitar, se você selar, você vai escutar, porque o Deus vive, ele fala. Escuta o que o Espírito Santo fala literalmente às igrejas. Eu vou fazer uma oração agora, o recado eu já dei. Eu vou fazer a oração agora, uma oração do Salmo 23, para você comemorar a tua vitória, que Deus vai te dar visão, para você saber quem é quem. Eu vou te dar agora, vou fazer a oração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ungi minha cabeça com óleo, e o teu cálice transbordará de bondade e misericórdia, e certamente surgirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Do teu escudo, bloqueio, não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas que não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo do ímpio, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos. Com as suas mãos ele segurará, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o fio do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, mostrarei a minha salvação. Glorificado e exaltado é o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Deus abençoe a tua casa, os teus entes queridos, os teus negócios. Deus abençoe literalmente a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.